A vida do crente é uma jornada de fé, marcada por momentos de luta, espera e, finalmente, de bênçãos. É natural que, após um período de batalha, a chegada de uma bênção seja vista como o ponto final, o alívio merecido. Mas e se eu te dissesse que, muitas vezes, o momento da abundância é, na verdade, o mais perigoso? Sim. Quando a resposta que tanto buscamos chega, quando a oração é atendida, quando a vitória é nossa, é justamente aí que precisamos redobrar a atenção. É um paradoxo, eu sei, mas a história está cheia de exemplos de pessoas que conquistaram grandes coisas e, logo depois, perderam tudo por não saberem lidar com a própria vitória. Quando buscamos algo e ainda não o temos, a nossa dependência de Deus é quase palpável. Oramos com fervor, jejuamos, buscamos a sua face em cada detalhe. A humildade é uma companheira constante, e a consciência da nossa limitação nos mantém perto do Criador. No entanto, quando a bênção se manifesta, quando a porta se abre, quando a doença recua, quando a provisão chega, algo sutil, mas perigoso, pode começar a se instalar no coração do crente. A autossuficiência. O inimigo, que antes atacava com desânimo e adversidade, muda completamente a sua estratégia. Ele não precisa mais te derrubar com a falta, pois agora ele pode te derrubar com o excesso. Ele não vem mais com a dor, mas com o orgulho. A abundância se torna uma armadilha silenciosa. O foco antes em Deus pode começar a se desviar para a própria conquista, para o próprio mérito, para a própria capacidade de ter chegado até ali. É como se a bênção, que deveria ser um lembrete constante da fidelidade divina, se transformasse em um espelho, refletindo apenas a imagem do crente. E é neste ponto que os 5 erros silenciosos, mas devastadores, começam a se manifestar. Eles não chegam com trombetes ou avisos claros. Eles se infiltram sutilmente, no dia a dia, corroendo a base da fé e da gratidão. Quantos de nós já não pedimos a Deus com toda a nossa alma: Deus me abençoe? Essa é uma oração sincera, um clamor por socorro, por provisão, por direção. E Deus, em sua infinita bondade, responde a esses clamores. Ele derrama suas bênçãos sobre seus filhos, muitas vezes de maneiras que nem sequer imaginávamos. Mas a pergunta que raramente fazemos é: e o que farei com essa bênção, Senhor? Poucos estão preparados para o peso da responsabilidade que vem com a abundância. A bênção não é apenas um presente, é um teste, uma oportunidade de crescimento, mas também um convite ao perigo se não for administrada com sabedoria e humildade. O primeiro desses erros, e talvez o mais insidioso, é atribuir o mérito a si mesmo. É quando o sussurro da autossuficiência se torna um grito dentro da alma. A memória das lutas passadas se desvanece, e a lembrança de quem realmente operou o milagre fica embaçada. O crente, antes humilde, começa a acreditar que a conquista é fruto apenas do seu próprio esforço, da sua inteligência, da sua persistência. Deus, que antes era o centro de tudo, é empurrado para o segundo plano, ou pior, é reduzido a um mero coadjuvante na própria história do crente. O eu se agiganta, e a glória que pertence a ele é sutilmente desviada para o homem. Pense em Nabucodonosor, um rei poderoso que construiu a grande Babilônia. Ele olhou para toda a sua glória, para toda a sua riqueza, para todo o seu império, e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Naquele exato momento, enquanto as palavras de orgulho saíam de sua boca, ele perdeu tudo. A soberba o cegou, e ele se esqueceu de quem realmente havia dado a ele o poder para construir e reinar. Ele foi humilhado, afastado do seu trono, vivendo entre os animais, até que reconheceu a soberania de Deus. A queda de Nabucodonosor é um lembrete contundente. O problema não é crescer, não é prosperar, mas sim esquecer quem sustenta cada passo nosso. Quando o mérito é atribuído a si mesmo, a oração diminui. Por que orar se eu já conquistei? Por que buscar a Deus se eu já tenho tudo o que preciso?
A gratidão se torna uma formalidade vazia, e a dependência se transforma em uma lembrança distante. O orgulho se instala como um parasita, roubando a vitalidade da fé. E a palavra de Deus é clara em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É uma sequência inevitável. A soberba não é apenas um sentimento, é uma preparação para a queda. Uma armadilha que o inimigo usa para derrubar aqueles que antes eram fortes e fiéis. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O segundo erro, que muitas vezes anda de mãos dadas com o primeiro, é relaxar na vida espiritual. Depois de uma grande vitória, é comum sentir uma necessidade de descansar. A intensidade da busca, a disciplina da oração e do jejum, a vigilância constante, tudo isso pode ser visto como algo do passado, necessário apenas durante a luta. O crente pensa: já venci, já recebi minha bênção, agora posso relaxar um pouco. E é justamente nesse relaxar que o perigo se esconde. O descanso excessivo, a diminuição da vigilância, abrem brechas espirituais que o inimigo está sempre pronto para explorar. A disciplina que te levou à vitória é exatamente a disciplina que te manterá nela. Pense em Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um rei. Mas houve um momento em sua vida em que, enquanto os outros reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Ele não estava no lugar onde deveria estar, no campo de batalha. E foi nesse período de relaxamento, de ausência do seu posto, que ele cometeu um dos maiores erros de sua vida. O pecado com Batseba, a falta de vigilância, o descanso no momento errado, levou a decisões erradas, a consequências trágicas. A bênção da paz e da segurança em seu palácio se tornou um palco para sua própria queda. A diminuição da vigilância não é apenas um deslize, é uma vulnerabilidade, um convite aberto para que o inimigo plante sementes de tentação e pecado. O relaxamento na vida espiritual não significa que você não merece um descanso. Significa que o descanso não pode se tornar uma desculpa para a negligência. A oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus, tudo isso não são tarefas a serem cumpridas apenas quando estamos em apuros. São o nosso alimento diário, o nosso escudo, a nossa força. Mateus 26, 41 nos adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, quando relaxada, é especialmente fraca. A disciplina que te levou a conquistar a bênção é a mesma que te dará a capacidade de guardá-la e multiplicá-la. Não confunda descanso merecido com relaxamento espiritual perigoso. Manter-se alerta, mesmo na bonança, é a chave para permanecer de pé. A vida do crente é uma jornada de fé, marcada por momentos de luta, espera e finalmente de bênçãos. No entanto, quando a bênção se manifesta, quando a porta se abre, quando a doença recua, quando a provisão chega, algo sutil, mas perigoso, pode começar a se instalar no coração do crente: a autossuficiência. O inimigo, que antes atacava com desânimo e adversidade, muda completamente a sua estratégia. Ele não precisa mais te derrubar com a falta, pois agora ele pode te derrubar com o excesso. Ele não vem mais com a dor, mas com o orgulho. A abundância se torna uma armadilha silenciosa. O foco, antes em Deus, pode começar a se desviar para a própria conquista, para o próprio mérito, para a própria capacidade de ter chegado até ali. É como se a bênção, que deveria ser um lembrete constante da fidelidade divina, se transformasse em um espelho, refletindo apenas a imagem do crente. E é neste ponto que os 5 erros silenciosos, mas devastadores, começam a se manifestar. Eles não chegam com trombetes ou avisos claros. Eles se infiltram sutilmente no dia a dia, corroendo a base da fé e da gratidão. Quantos de nós já não pedimos a Deus, com toda a nossa alma: Deus me abençoe? Essa é uma oração sincera, um clamor por socorro, por provisão, por direção.
E Deus, em sua infinita bondade, responde a esses clamores. Ele derrama suas bênçãos sobre seus filhos, muitas vezes de maneiras que nem sequer imaginávamos. Mas a pergunta que raramente fazemos é: e o que farei com essa bênção, Senhor? Poucos estão preparados para o peso da responsabilidade que vem com a abundância. A bênção não é apenas um presente, é um teste, uma oportunidade de crescimento, mas também um convite ao perigo se não for administrada com sabedoria e humildade. O primeiro desses erros, e talvez o mais insidioso, é atribuir o mérito a si mesmo. É quando o sussurro da autossuficiência se torna um grito dentro da alma. A memória das lutas passadas se desvanece, e a lembrança de quem realmente operou o milagre fica embaçada. O crente, antes humilde, começa a acreditar que a conquista é fruto apenas do seu próprio esforço, da sua inteligência, da sua persistência. Deus, que antes era o centro de tudo, é empurrado para o segundo plano, ou pior, é reduzido a um mero coadjuvante na própria história do crente. O eu se agiganta, e a glória, que pertence a ele, é sutilmente desviada para o homem. Pense em Nabucodonosor, um rei poderoso que construiu a grande Babilônia. Ele olhou para toda a sua glória, para toda a sua riqueza, para todo o seu império e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Naquele exato momento, enquanto as palavras de orgulho saíam de sua boca, ele perdeu tudo. A soberba o cegou, e ele se esqueceu de quem realmente havia dado a ele o poder para construir e reinar. Ele foi humilhado, afastado do seu trono, vivendo entre os animais, até que reconheceu a soberania de Deus. A queda de Nabucodonosor é um lembrete contundente. O problema não é crescer, não é prosperar, mas sim esquecer quem sustenta cada passo nosso. Quando o mérito é atribuído a si mesmo, a oração diminui. Por que orar se eu já conquistei? Por que buscar a Deus se eu já tenho tudo o que preciso? A gratidão se torna uma formalidade vazia e a dependência se transforma em uma lembrança distante. O orgulho se instala como um parasita, roubando a vitalidade da fé. E a palavra de Deus é clara em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É uma sequência inevitável. A soberba não é apenas um sentimento, é uma preparação para a queda. Uma armadilha que o inimigo usa para derrubar aqueles que antes eram fortes e fiéis. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O segundo erro, que muitas vezes anda de mãos dadas com o primeiro, é relaxar na vida espiritual. Depois de uma grande vitória, é comum sentir uma necessidade de descansar. A intensidade da busca, a disciplina da oração e do jejum, a vigilância constante, tudo isso pode ser visto como algo do passado, necessário apenas durante a luta. O crente pensa: já venci, já recebi minha bênção, agora posso relaxar um pouco. E é justamente nesse relaxar que o perigo se esconde. O descanso excessivo, a diminuição da vigilância, abrem brechas espirituais que o inimigo está sempre pronto para explorar. A disciplina que te levou à vitória é exatamente a disciplina que te manterá nela. Pense em Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um rei. Mas houve um momento em sua vida em que, enquanto os outros reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Ele não estava no lugar onde deveria estar, no campo de batalha. E foi nesse período de relaxamento, de ausência do seu posto, que ele cometeu um dos maiores erros de sua vida. O pecado com Batseba, a falta de vigilância, o descanso no momento errado, levou a decisões erradas, a consequências trágicas. A bênção da paz e da segurança em seu palácio se tornou um palco para sua própria queda. A diminuição da vigilância não é apenas um deslize, é uma vulnerabilidade, um convite aberto para que o inimigo plante sementes de tentação e pecado. O relaxamento na vida espiritual não significa que você não merece um descanso. Significa que o descanso não pode se tornar uma desculpa para a negligência. A oração, a leitura da palavra,
a comunhão com Deus, tudo isso não são tarefas a serem cumpridas apenas quando estamos em apuros. São o nosso alimento diário, o nosso escudo, a nossa força. Mateus 26, 41 nos adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, quando relaxada, é especialmente fraca. A disciplina que te levou a conquistar a bênção é a mesma que te dará a capacidade de guardá-la e multiplicá-la. Não confunda descanso merecido com relaxamento espiritual perigoso. Manter-se alerta, mesmo na bonança, é a chave para permanecer de pé. O terceiro erro, e um que muitos de nós cometemos sem perceber, é transformar a bênção em vitrine. Existe uma linha muito tênue entre testemunhar a fidelidade de Deus e exibir a bênção para ser visto pelos homens. Testemunhar é compartilhar a glória de Deus, é apontar para Ele. Exibir é apontar para si mesmo, para aquilo que você conquistou ou recebeu. A bênção, que deveria ser um altar de gratidão e louvor, muitas vezes se transforma em um palco para a vaidade humana. Nem toda bênção precisa e deve ser exposta publicamente. Algumas bênçãos são sementes que precisam de tempo e silêncio para crescer, para dar frutos. Quando as expomos demais, elas se tornam alvo. Pense em Ezequias. Ele era um rei justo, um homem que andava com Deus. Ele recebeu uma grande bênção: a cura de uma doença mortal e a extensão de sua vida. Em um dado momento, mensageiros da Babilônia vieram visitá-lo. Ezequias, orgulhoso de sua riqueza e poder, mostrou a eles todos os seus tesouros, toda a prata, o ouro, as especiarias, os óleos preciosos, seu arsenal e tudo o que havia em seus depósitos. Ele não escondeu nada. Ele transformou sua bênção em uma vitrine. O profeta Isaías o confrontou, e a profecia foi clara. Tudo o que ele havia mostrado seria levado para a Babilônia. O que foi exibido se tornou alvo. A bênção não guardada com prudência se tornou sua vulnerabilidade. Ela alimentou o orgulho em si mesmo e possivelmente a cobiça nos outros. A exposição excessiva gera inveja, disputa e ataques. Quando transformamos a bênção em vitrine, buscamos validação humana. Queremos ser admirados e aplaudidos. Isso vai diretamente contra as palavras de Jesus em Mateus 6. 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. A motivação de ser visto, de ter a validação humana, desvia o foco do verdadeiro doador da bênção. As bênçãos, especialmente as mais preciosas, são como sementes. Elas precisam ser plantadas em solo fértil, regadas com oração e protegidas do olhar invejoso e da exposição desnecessária. Elas precisam de tempo e silêncio para que Deus possa multiplicá-las e usá-las para a sua glória, não para a nossa. Guardar a bênção com prudência é um ato de sabedoria e humildade. O terceiro erro, e um que muitos de nós cometemos sem perceber, é transformar a bênção em vitrine. Existe uma linha muito tênue entre testemunhar a fidelidade de Deus e exibir a bênção para ser visto pelos homens. Testemunhar é compartilhar a glória de Deus, é apontar para Ele. Exibir é apontar para si mesmo, para aquilo que você conquistou ou recebeu. A bênção, que deveria ser um altar de gratidão e louvor, muitas vezes se transforma em um palco para a vaidade humana. Nem toda bênção precisa e deve ser exposta publicamente. Algumas bênçãos são sementes que precisam de tempo e silêncio para crescer, para dar frutos. Quando as expomos demais, elas se tornam alvo. Pense em Ezequias. Ele era um rei justo, um homem que andava com Deus. Ele recebeu uma grande bênção, a cura de uma doença mortal e a extensão de sua vida. Em um dado momento, mensageiros da Babilônia vieram visitá-lo. Ezequias, orgulhoso de sua riqueza e poder, mostrou a eles todos os seus tesouros, toda a prata, o ouro, as especiarias, os óleos preciosos,
seu arsenal e tudo o que havia em seus depósitos. Ele não escondeu nada, ele transformou sua bênção em uma vitrine. O profeta Isaías o confrontou, e a profecia foi clara. Tudo o que ele havia mostrado seria levado para a Babilônia. O que foi exibido se tornou alvo. A bênção não guardada com prudência se tornou sua vulnerabilidade. Ela alimentou o orgulho em si mesmo e, possivelmente, a cobiça nos outros. A exposição excessiva gera inveja, disputa e ataques. Quando transformamos a bênção em vitrine, buscamos validação humana. Queremos ser admirados e aplaudidos. Isso vai diretamente contra as palavras de Jesus, em Mateus 6. 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. A motivação de ser visto, de ter a validação humana, desvia o foco do verdadeiro doador da bênção. As bênçãos, especialmente as mais preciosas, são como sementes. Elas precisam ser plantadas em solo fértil, regadas com oração e protegidas do olhar invejoso e da exposição desnecessária. Elas precisam de tempo e silêncio para que Deus possa multiplicá-las e usá-las para a sua glória, não para a nossa. Guardar a bênção com prudência é um ato de sabedoria e humildade. O que o crente faz muitas vezes é pegar a bênção e colocá-la em um pedestal. Não é mais sobre Deus, mas sobre o que Deus fez por ele, e como isso o torna especial. O inimigo não precisa de muito para semear discórdia e orgulho nesse terreno fértil de exibicionismo. Uma bênção revelada no momento errado, ou com a intenção errada, pode se tornar um fardo pesado. Imagine o crente que recebe uma promoção no trabalho. Ele compartilha a notícia, o que é natural. Mas então ele começa a postar sobre o novo carro, a nova casa, as viagens. Não mais como um testemunho de gratidão, mas como uma prova de seu sucesso e da preferência divina. Ele compara o que tem com o que os outros não têm, sem perceber que a comparação é um veneno. A bênção deixa de ser um instrumento para a glória de Deus e passa a ser uma ferramenta para inflar o ego. As pessoas ao redor, em vez de se alegrarem com ele, podem começar a sentir inveja, a murmurar, a desejar o que é dele. O ataque do inimigo não virá em forma de um demônio visível, mas em fofocas, intrigas, acusações, ou até mesmo em um sentimento de isolamento que o crente pode experimentar, pois se distanciou daqueles que antes compartilhavam sua jornada. Quando a bênção se torna uma vitrine, ela perde sua essência espiritual. Ela se materializa, se torna algo para ser admirado e não para ser usado para o propósito divino. Deus nos abençoa para que possamos abençoar outros, para que seu nome seja glorificado, para que possamos ser um canal de suas maravilhas. Mas quando o crente coloca a bênção em destaque, ele se coloca no centro. Ele rouba a cena de Deus. E isso é perigoso. É como um tesouro valioso que deixamos exposto na janela de casa. Não demorará muito para que chame a atenção de quem não deveria. A sabedoria bíblica nos ensina a sermos discretos, a fazer o bem em secreto, a não tocar trombetas quando estamos ajudando alguém. Por que faríamos diferente com as bênçãos que recebemos? Há um tempo para tudo, e há um modo para tudo. E a forma como lidamos com nossas bênçãos diz muito sobre a nossa maturidade espiritual. O crente maduro entende que a bênção é um presente, uma responsabilidade, e não um troféu para ser exibido. Ele a guarda, a cultiva, a usa com sabedoria, sempre apontando para o doador. Muitas pessoas são tentadas a mostrar para os outros que Deus as abençoou, especialmente para aqueles que duvidaram de sua fé ou que as viram em momentos de dificuldade. Mas essa não é a motivação correta. A bênção não é uma ferramenta de vingança ou de autoafirmação. Ela é uma manifestação da graça de Deus. E a graça, por sua natureza, não precisa ser ostentada. Ela simplesmente é. O crente precisa se perguntar: qual é a minha intenção ao compartilhar esta bênção? Estou glorificando a Deus
Ou estou buscando a glória para mim mesmo? Se a resposta pender para a segunda opção, é um sinal de alerta. É o inimigo usando a própria bênção para semear o orgulho e a vaidade no coração do crente. E o orgulho, como já vimos, precede a ruína. É um ciclo vicioso que começa com a bênção e pode terminar em queda. A bênção é um presente. E como todo presente valioso, precisa ser cuidado. Não a exponha desnecessariamente. Não a use para se vangloriar. Em vez disso, use-a como um testemunho humilde da fidelidade de Deus, um lembrete constante de sua bondade e um meio para abençoar outras vidas. Mantenha a bênção no altar, não no palco. Mantenha-a como uma semente, cultivada em silêncio e oração, para que possa crescer e dar frutos abundantes, para a glória de Deus e não para a sua própria. A verdadeira recompensa não vem da validação humana, mas da aprovação divina. E essa aprovação é conquistada não pelo que mostramos, mas pelo que vivemos em secreto, pela forma como honramos a Deus em todas as áreas de nossa vida, inclusive e especialmente com as bênçãos que Ele nos confia. O crente que entende isso não cai na armadilha da vitrine, mas se torna um jardineiro fiel das bênçãos que recebe. O crente que entende isso não cai na armadilha da vitrine, mas se torna um jardineiro fiel das bênçãos que recebe. Ele compreende que a discrição não é esconder a bênção, mas protegê-la. Não é negar o que Deus fez, mas magnificar o doador e não o presente. É uma questão de prioridade e de foco. Quando a bênção se torna um meio para alimentar o ego, ela perde seu propósito divino e se torna um fardo. A verdadeira riqueza está em usar a bênção para impactar vidas, para estender o reino de Deus, e não para inflar a própria imagem. A humildade é a guardiã da bênção. Agora, precisamos falar sobre o quarto erro, um erro que tem derrubado muitos crentes após uma grande vitória: tomar decisões impulsivas por excesso de confiança. O crente, depois de ver a mão de Deus agir de forma poderosa em sua vida, começa a se sentir invencível. A sensação de que Deus está comigo se transforma sutilmente em "eu sou invencível porque Deus está comigo". E essa pequena mudança de foco é perigosa. A dependência de Deus, que o levou à vitória, é substituída por uma autoconfiança excessiva, uma certeza de que ele já sabe como as coisas funcionam, que ele já tem a fórmula do sucesso. A vitória passada, por mais gloriosa que tenha sido, não garante a direção presente. Cada nova fase, cada nova bênção, cada novo desafio exige uma nova consulta ao Senhor, uma nova busca por sua vontade. Mas o crente que cai nesse erro pensa: Deus me abençoou antes, Ele vai abençoar de novo. Não preciso perguntar, eu já sei o caminho. Ele age com base na experiência passada e não na orientação presente do Espírito Santo. Isso é um atalho perigoso. Um exemplo clássico na Bíblia é a história de Josué e a derrota em Ai. Depois da espetacular e milagrosa vitória em Jericó, onde os muros caíram apenas com o som das trombetas e os gritos do povo, Josué estava no auge de sua confiança. A conquista de Jericó foi um testemunho inegável do poder de Deus. Mas o que aconteceu a seguir? Josué enviou alguns homens para espiar Ai, uma cidade bem menor que Jericó. Os espias voltaram com um relatório confiante. Não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens para ferir a Ai. Não fatigue todo o povo ali, porque são poucos. Perceba a autoconfiança. Não houve consulta ao Senhor. Não houve oração. Não houve busca de direção. Houve uma análise humana, baseada na vitória anterior e na aparente fraqueza do inimigo. Eles pensaram: se Deus nos deu Jericó, que era uma cidade grande e fortificada, Ai será moleza. A experiência de uma grande vitória os cegou para a necessidade de depender de Deus em cada passo. O resultado foi desastroso. 36 homens de Israel foram mortos, e o restante fugiu em pânico. O coração do povo se derreteu de medo e Josué, humilhado, rasgou suas vestes e se prostrou diante do Senhor. Ele clamou a Deus, questionando por que ele os havia levado até ali. A resposta de Deus foi clara: havia pecado no meio do arraial.
A autoconfiança de Josué e dos espias, que os levou a tomar uma decisão impulsiva sem consultar o Senhor, abriu uma brecha. Este episódio de Ai nos ensina uma lição crucial. A vitória de ontem não é um cheque em branco para as decisões de hoje. A dependência de Deus não é um interruptor que se liga e desliga quando nos convém. É um relacionamento contínuo, uma busca constante por sua voz e sua direção. O crente que se sente invencível após uma bênção pode começar a tomar decisões sem buscar conselho, sem orar, sem esperar a confirmação de Deus. Ele confia em sua própria sabedoria, em sua própria experiência, e isso é um terreno fértil para o engano. A confiança, quando exagerada, vira pressa e imprudência. O crente começa a agir como se soubesse exatamente o que fazer, como se já tivesse decifrado o código de Deus. Ele acredita que, por ter sido abençoado antes, tem a permissão para agir por conta própria. Essa é a ilusão de controle. Ele pensa que entende como Deus age, que domina os princípios espirituais e que pode replicar o sucesso anterior sem a mesma intensidade de busca e dependência. Mas Deus não trabalha por fórmulas. Ele trabalha por relacionamento. Ele quer ser consultado em cada passo, em cada decisão, grande ou pequena. Ele quer que sua voz seja a bússola constante em nossa jornada. O crente, ao ignorar essa necessidade de consulta contínua, está dizendo a Deus, em essência: eu já sei, eu consigo sozinho. E essa é uma das posturas mais perigosas que um crente pode adotar. Provérbios 3:5 nos adverte: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. A experiência, por mais valiosa que seja, nunca deve substituir a dependência. Ela deve ser um lembrete da fidelidade de Deus no passado, que nos encoraja a buscá-lo ainda mais no presente e no futuro. A derrota em Ai foi um choque espiritual para Josué e para todo o povo de Israel. Serviu como um lembrete doloroso de que o alinhamento com Deus é fundamental em todas as circunstâncias, mesmo após grandes vitórias. Nenhuma bênção, por maior que seja, nos isenta da necessidade de ouvir a voz de Deus. Pelo contrário, quanto maior a bênção, maior a responsabilidade de manter a humildade e a dependência. O excesso de confiança pode levar o crente a pular etapas, a não fazer a devida diligência espiritual. Ele pode se envolver em negócios, em projetos, em relacionamentos sem a devida oração e discernimento, porque Deus está comigo, então vai dar certo. Mas Deus não abençoa a imprudência. Ele abençoa a fé acompanhada de sabedoria e obediência. É como um atleta que ganha uma medalha de ouro. Ele sabe o que é preciso para vencer, mas não pode simplesmente entrar na próxima competição e esperar que a vitória venha sem um novo treinamento, sem uma nova estratégia. Cada corrida é um novo desafio e exige um novo esforço. Da mesma forma, cada bênção, cada fase da vida do crente, exige uma renovada dependência de Deus. O inimigo adora quando o crente se torna autoconfiante. Ele não precisa mais lutar contra a fé do crente, mas apenas observar enquanto o crente se sabota com suas próprias decisões impulsivas. Ele sussurra: você é forte. Você é ungido. Você sabe o que faz. E o crente embriagado pela bênção acaba caindo em armadilhas que poderia ter evitado se tivesse simplesmente parado para ouvir a voz de Deus. Quantos casamentos foram desfeitos? Quantos ministérios foram destruídos? Quantos negócios faliram porque o crente, após uma grande bênção, agiu por impulso, por uma falsa sensação de invencibilidade? A dependência de Deus é a nossa maior força. Quando a trocamos por autoconfiança, nos tornamos vulneráveis. O erro de Josué em Ai serve como um farol de advertência para todos nós. A bênção não é um passe livre para a imprudência. É um convite para uma dependência ainda maior. O crente precisa se lembrar que a mesma humildade e dependência que o trouxeram até a bênção são as qualidades que o manterão nela. Nunca é demais consultar a Deus. Nunca é demais orar. Nunca é demais buscar conselho sábio. A pressa é inimiga da perfeição, e no reino espiritual,
A pressa pode ser inimiga da bênção. Um passo em falso pode custar caro, e a recuperação pode ser longa e dolorosa. A bênção é um presente, e como todo presente valioso, precisa ser cuidado com sabedoria, discernimento e, acima de tudo, com uma contínua e inabalável dependência de Deus. O crente, muitas vezes, esquece que a jornada com Deus não é uma sequência de picos de vitória e vales de espera, mas uma estrada contínua de dependência. A bênção, que deveria fortalecer essa dependência, paradoxalmente, pode levar a uma sensação perigosa de autossuficiência. É como se a experiência de ter visto a mão de Deus agir no passado gerasse uma ilusão de que agora se sabe como as coisas funcionam, e que a próxima vitória é apenas uma questão de aplicar a fórmula correta. Esse é o terreno fértil para o quarto erro: tomar decisões impulsivas por excesso de confiança. A sensação de invencibilidade que surge após uma grande vitória é um veneno sutil. O crente, que antes clamava a Deus por cada detalhe, que buscava sua face com fervor e esperava pacientemente por sua resposta, de repente se vê pensando: eu venci isso. Eu sei o caminho. Deus já me mostrou que está comigo. A dependência, que era a força motriz da sua busca, é substituída por uma confiança excessiva em sua própria capacidade e discernimento. Ele acredita que a vitória passada é uma garantia de direção presente, o que é um engano profundo. A vitória de ontem é um testemunho da fidelidade de Deus, não um passaporte para a imprudência de hoje. A história de Josué e a derrota em Ai é um alerta poderoso. Depois de um milagre estrondoso em Jericó, onde os muros caíram sem uma única espada ser levantada, a autoconfiança de Josué e de Israel estava nas alturas. Deus havia demonstrado seu poder de forma inquestionável. Era natural que se sentissem invencíveis. Então, quando chegou a hora de conquistar Ai, uma cidade bem menor, a lógica humana prevaleceu sobre a dependência divina. Josué enviou espias, e o relatório que recebeu foi tingido de otimismo humano. Não precisamos de todo o exército. Ai é pequena. Apenas alguns milhares de homens bastarão. Nesse momento crucial, faltou o passo mais importante: a consulta ao Senhor. Não houve oração, não houve busca de direção divina. A experiência da vitória em Jericó, ao invés de aprofundar a dependência, gerou uma falsa sensação de que a próxima batalha seria fácil e previsível. Eles pensaram: se Deus nos deu Jericó, que era tão grande, Ai será uma formalidade. Essa era a ilusão de controle, a crença de que, por terem visto Deus agir de uma maneira, ele agiria sempre da mesma forma ou que agora eles podiam prever seus movimentos. O resultado foi uma humilhante derrota. 36 homens de Israel perderam a vida, e o exército fugiu em desespero. O pânico se espalhou, e Josué, em profunda angústia, rasgou suas vestes e se prostrou diante do Senhor. Ele clamou, questionando a Deus sobre o porquê daquele desastre. A resposta divina foi clara e direta. Havia pecado no acampamento, e a falta de consulta e a autoconfiança haviam aberto uma brecha. A derrota em Ai foi um choque, um lembrete doloroso de que a dependência de Deus não é opcional, mas essencial em cada passo da jornada, independentemente do tamanho da bênção ou da vitória anterior. Essa lição é vital para o crente de hoje. A bênção não nos torna imunes a erros ou nos dá licença para agir sem direção divina. Pelo contrário, ela aumenta nossa responsabilidade de permanecer humildes e dependentes. O crente que, após uma bênção, começa a tomar decisões sem buscar conselho sábio, sem orar fervorosamente, ou sem esperar a confirmação de Deus, está caminhando em terreno perigoso. Ele confia em sua própria sabedoria, em sua própria experiência, e isso é um convite aberto para o engano. A confiança, quando se torna excessiva, se transforma em pressa e imprudência. O crente começa a agir como se já soubesse o que Deus fará, como se tivesse decifrado o código divino. Ele acredita que, por ter sido abençoado antes, tem a permissão para agir por conta própria.
Essa é a ilusão de controle, a crença de que ele entende como Deus age e pode replicar o sucesso anterior sem a mesma intensidade de busca e dependência. Mas Deus não trabalha por fórmulas ou repetições mecânicas. Ele trabalha por relacionamento. Ele anseia ser consultado em cada passo, em cada decisão, grande ou pequena. Ele quer que sua voz seja a bússola constante em nossa jornada. O crente que ignora essa necessidade de consulta contínua está de fato dizendo a Deus: eu já sei. Eu consigo sozinho. E essa é uma das posturas mais perigosas que alguém pode adotar. Provérbios 3:5 nos adverte com uma sabedoria atemporal. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A experiência, por mais valiosa que seja, nunca deve substituir a dependência de Deus. Ela deve ser um lembrete da fidelidade de Deus no passado, que nos encoraja a buscá-lo ainda mais no presente e no futuro, não menos. A derrota em Ai não foi apenas um revés militar, foi um choque espiritual que recalibrou a perspectiva de Josué e de Israel, e serviu como um lembrete doloroso de que o alinhamento com Deus é fundamental em todas as circunstâncias, mesmo após grandes vitórias. Nenhuma bênção, por maior que seja, nos isenta da necessidade de ouvir a voz de Deus. Pelo contrário, quanto maior a bênção, maior a responsabilidade de manter a humildade e a dependência. O excesso de confiança pode levar o crente a pular etapas, a não fazer a devida diligência espiritual. Ele pode se envolver em negócios, em projetos, em relacionamentos, sem a devida oração e discernimento, sob a premissa errônea de que Deus está comigo, então vai dar certo. Mas Deus não abençoa a imprudência. Ele abençoa a fé acompanhada de sabedoria e obediência. Imagine um atleta que ganha uma medalha de ouro. Ele sabe o que é preciso para vencer, mas não pode simplesmente entrar na próxima competição e esperar que a vitória venha sem um novo treinamento, sem uma nova estratégia, sem um novo empenho. Cada corrida é um novo desafio e exige um novo esforço, uma nova preparação. Da mesma forma, cada bênção, cada fase da vida do crente exige uma renovada dependência de Deus. O inimigo, astuto como é, adora quando o crente se torna autoconfiante. Ele não precisa mais lutar contra a fé do crente, mas apenas observar enquanto o crente se sabota com suas próprias decisões impulsivas. Ele sussurra: você é forte, você é ungido, você sabe o que faz. E o crente, embriagado pela bênção, acaba caindo em armadilhas que poderia ter evitado se tivesse simplesmente parado para ouvir a voz de Deus. Quantos casamentos foram desfeitos? Quantos ministérios foram destruídos? Quantos negócios faliram porque o crente, após uma grande bênção, agiu por impulso, por uma falsa sensação de invencibilidade? A dependência de Deus é a nossa maior força. Quando a trocamos por autoconfiança, nos tornamos perigosamente vulneráveis. O erro de Josué em Ai serve como um farol de advertência para todos nós. A bênção não é um passe livre para a imprudência. É um convite para uma dependência ainda maior e mais profunda. O crente precisa se lembrar que a mesma humildade e dependência que o trouxeram até a bênção são as qualidades que o manterão nela. Nunca é demais consultar a Deus. Nunca é demais orar. Nunca é demais buscar conselho sábio. A pressa é inimiga da perfeição, e no reino espiritual, a pressa pode ser inimiga da bênção. Um passo em falso pode custar caro, e a recuperação pode ser longa e dolorosa. A bênção é um presente, e como todo presente valioso, precisa ser cuidado com sabedoria, discernimento e, acima de tudo, com uma contínua e inabalável dependência de Deus. O risco de perder o que Ele nos deu é real quando deixamos de lado a vigilância e a busca por sua orientação. O quinto erro que o crente jamais deve cometer após receber uma bênção é esquecer de agradecer. Parece simples, quase óbvio, mas é um dos mais insidiosos e, ironicamente, um dos mais comuns. A gratidão é a memória do coração, e quando essa memória falha, a bênção corre o risco de se tornar um direito adquirido, uma coisa comum.
O crente, tão acostumado a lutar, a clamar, a esperar por aquela bênção específica, uma vez que a recebe, pode facilmente cair na rotina e esquecer de reconhecer a fonte de tudo. A bênção chega, preenche o vazio, resolve o problema, e a euforia inicial pode, com o tempo, dar lugar a uma espécie de amnésia espiritual. O crente começa a se acostumar com a nova realidade, com o conforto, com a solução. Aquilo que antes era um milagre, uma resposta de oração, passa a ser apenas o normal. E quando a bênção se torna normal, a gratidão se esvai. É como o ar que respiramos. Essencial, abundante, mas raramente agradecemos por ele, a não ser que nos falte. Essa falta de gratidão pode se manifestar de várias formas. Pode ser a diminuição das orações de agradecimento, o esquecimento de testemunhar sobre o que Deus fez, ou simplesmente a ausência de um coração genuinamente grato no dia a dia. O crente que não agradece corre o risco de perder a perspectiva do que realmente aconteceu. Ele começa a ver a bênção como um fruto de seu próprio mérito, de seu próprio trabalho, ou até mesmo como algo que demorou para chegar, como se Deus estivesse em dívida com ele. Essa mentalidade é perigosa porque distorce a imagem de Deus e a própria natureza da bênção. A gratidão é o combustível que mantém a chama da fé acesa. Sem ela, o crente se torna frio, insensível às novas manifestações da graça de Deus. Ele pode até mesmo começar a reclamar sobre o que ainda não tem, esquecendo-se completamente do que já recebeu. É um ciclo vicioso. A falta de gratidão leva à murmuração. A murmuração leva à insatisfação. E a insatisfação afasta ainda mais o crente da presença e do favor de Deus. Um exemplo bíblico claro dessa armadilha é o povo de Israel no deserto. Deus os tirou da escravidão no Egito com sinais e prodígios poderosos. Abriu o Mar Vermelho, proveu maná do céu, água da rocha, bênçãos diárias, milagres constantes. No entanto, em vez de gratidão, o que muitas vezes emergia era a murmuração. Eles reclamavam da comida, da água, da liderança de Moisés, e até mesmo desejavam voltar para a escravidão do Egito, onde pelo menos tinham panelas de carne. Eles esqueceram o terror da escravidão, a dor dos chicotes, o clamor por libertação. A bênção da liberdade e do sustento divino se tornou tão comum que não era mais valorizada. Essa atitude trouxe sérias consequências. A ira de Deus se acendeu contra eles, e muitos não puderam entrar na terra prometida. A falta de gratidão os cegou para a fidelidade contínua de Deus e os impediu de desfrutar plenamente da bênção maior que os aguardava. É um lembrete sombrio de que a gratidão não é apenas uma emoção agradável, mas uma postura fundamental do coração que agrada a Deus e nos prepara para receber ainda mais. Para o crente, esquecer de agradecer é como construir uma ponte e, ao chegar do outro lado, destruir o ponto de partida. Ele se desconecta da jornada que o levou à bênção e, consequentemente, daquele que o conduziu por ela. A bênção não é um ponto final, mas um ponto de partida para um novo nível de relacionamento com Deus. E esse relacionamento é alimentado pela gratidão. Quando o crente deixa de agradecer, ele também perde a capacidade de reconhecer as pequenas bênçãos que permeiam seu dia a dia. Ele foca apenas no grande milagre. E quando este se instala, sua visão espiritual se embaça. Ele deixa de ver a provisão diária, a proteção constante, a paz que excede todo entendimento. Sua vida espiritual se torna árida, e ele se sente cada vez mais distante de Deus, mesmo estando cercado pelas suas bênçãos. A gratidão é uma forma de louvor. É uma declaração de que Deus é bom, que Ele é fiel e que suas promessas são verdadeiras. Quando o crente agradece, ele não apenas reconhece a fonte da bênção, mas também fortalece sua própria fé. Ele se lembra das obras de Deus no passado, o que o encoraja a confiar nele para o futuro. É um ciclo virtuoso. Gratidão gera louvor, louvor gera fé, e fé gera mais bênçãos. O inimigo não precisa roubar a bênção do crente se ele puder fazer o crente esquecer o valor dela. Se o crente não valoriza o que tem,
O inimigo sabe que não valorizará o que Deus ainda quer dar. A ingratidão é um terreno fértil para a murmuração, para a inveja e para a autossuficiência. Ela faz com que o crente olhe para si mesmo em vez de para Deus, e para o que falta em vez do que já foi provido. O crente precisa cultivar um coração grato, não apenas nos momentos de grande alegria, mas em cada respiração, em cada amanhecer. A Bíblia nos exorta em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas por tudo. Isso significa que a gratidão deve ser uma atitude constante, uma lente através da qual o crente enxerga a vida. Mesmo em meio às dificuldades, há sempre algo para agradecer, e essa perspectiva muda tudo. O crente precisa se lembrar que a bênção que recebeu não é um fim em si mesma, mas um testemunho da bondade de Deus. E testemunhos precisam ser contados, celebrados e usados para glorificar o nome do Senhor. Quando o crente agradece publicamente, ele não apenas honra a Deus, mas também inspira outros a confiar nele. Ele se torna um canal da graça divina, espalhando a mensagem de esperança e fé. A ingratidão, por outro lado, fecha esse canal. Ela isola o crente, tornando-o egoísta e cego para as necessidades alheias. Ele se torna consumido por si mesmo e por suas próprias expectativas, esquecendo-se de que a bênção é um dom que deve ser compartilhado e não apenas guardado. A gratidão é o antídoto para muitas das armadilhas espirituais que surgem após a bênção. Ela mantém o crente humilde, dependente e com os olhos fixos em Deus. Sem ela, a bênção pode se tornar um fardo, uma fonte de orgulho e, em última instância, uma causa de queda. O crente que esquece de agradecer está, na verdade, esquecendo de quem ele é e de quem Deus é. E isso é um erro que nenhum de nós pode se dar ao luxo de cometer. A ingratidão é um veneno sutil. Ela se instala devagar, corroendo a alma do crente e distorcendo sua visão. Ele começa a enxergar a bênção não como um presente imerecido, mas como um direito adquirido, uma dívida paga. Essa perspectiva perigosa o afasta da fonte de toda a provisão. Quando a gratidão se esvai, a alegria também diminui, e a vida espiritual se torna pesada, uma rotina sem brilho. O crente para de ver a mão de Deus nos detalhes, nas pequenas conquistas do dia a dia, e só consegue focar no que ainda está faltando, no que ainda não foi alcançado. É uma armadilha que o inimigo adora preparar, pois sabe que um coração ingrato é um coração vulnerável. A gratidão é muito mais do que uma emoção passageira. É uma disciplina, um estilo de vida. É a escolha consciente de reconhecer a bondade de Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas não saem exatamente como o planejado. É uma forma de manter a perspectiva correta, lembrando ao crente que ele não está sozinho, que há um Pai amoroso cuidando dele. Sem essa disciplina, a bênção recebida pode se tornar um fardo, uma nova fonte de preocupação em vez de uma razão para louvar. O crente que não agradece se torna um reclamador em potencial, sempre encontrando falhas, sempre apontando o que poderia ser melhor, em vez de se alegrar com o que já tem. Pense na história do maná no deserto. Deus provia alimento fresco todos os dias, uma bênção diária, um milagre constante. Mas o povo de Israel, em vez de gratidão, desenvolveu uma insatisfação crônica. Eles queriam carne, queriam variedade, queriam as panelas do Egito, esqueceram a opressão, a escravidão, a dor, e idealizaram um passado que não era melhor do que o presente. Essa ingratidão não apenas os impediu de desfrutar plenamente da provisão divina, mas também trouxe consequências severas, atrasando sua entrada na terra prometida. É um lembrete contundente de que a gratidão não é opcional, mas essencial para a jornada da fé. Para o crente moderno, a lição é clara. Recebeu um novo emprego? Agradeça. Recebeu cura para uma doença? Agradeça. Um relacionamento restaurado? Agradeça. E não apenas uma vez, mas continuamente. A gratidão é como um músculo.
Quanto mais é exercitado, mais forte se torna. E um coração grato é um escudo contra as setas do inimigo, que busca semear a insatisfação e a murmuração. Ele tenta convencer o crente de que ele merece mais, que Deus não foi tão bom quanto deveria ter sido, que a bênção não é completa. Essas sementes de dúvida e descontentamento encontram terreno fértil em um coração que já se esqueceu de agradecer. O crente que cultiva a gratidão desenvolve uma sensibilidade espiritual apurada. Ele consegue ver a mão de Deus em cada pequeno detalhe, em cada coincidência, em cada porta que se abre. Ele não espera por grandes milagres para agradecer, mas encontra motivos para louvar em seu dia a dia. Isso o mantém conectado a Deus, com uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é bom e fiel. Essa é a verdadeira riqueza do crente, a capacidade de ver a graça de Deus em tudo. A ingratidão, por outro lado, empobrece a alma. Ela faz com que o crente se concentre no que lhe falta, no que ele merece, mas não recebeu, alimentando um ciclo de frustração e amargura. Ele se compara aos outros, sente inveja das bênçãos alheias e se esquece das suas próprias. A bênção que recebeu, que deveria ser motivo de alegria e testemunho, torna-se um ponto de partida para novas queixas. Sim, recebi isso, mas por que não recebi aquilo? É uma mentalidade perigosa que rouba a paz e a comunhão com Deus. A Bíblia nos ensina a sermos gratos em todas as circunstâncias, não apenas pelas circunstâncias. Isso porque a gratidão não é condicionada pelo que acontece, mas pela postura do coração em relação a Deus. É um reconhecimento de sua soberania, de seu amor e de sua fidelidade. Quando o crente agradece em meio às provações, ele demonstra uma fé profunda, uma confiança inabalável de que Deus está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Essa gratidão é um testemunho poderoso, que glorifica a Deus e fortalece a fé de quem a pratica. O inimigo quer que o crente se esqueça de agradecer porque sabe que a gratidão é uma das chaves para uma vida espiritual plena e abundante. Ele sabe que um coração grato é um coração alegre, que um coração alegre é um coração forte, e que um coração forte é um coração difícil de abalar. Por isso, ele sussurra mentiras, tenta desviar o foco do crente, mostrando-lhe o que falta e o que os outros têm. Ele quer semear a insatisfação, a inveja e o descontentamento, para que o crente perca a alegria de sua salvação e a perspectiva da bondade de Deus. A gratidão é uma arma poderosa na batalha espiritual. Ela desarma o inimigo, anula suas acusações e fortalece a fé do crente. Quando o crente agradece, ele está declarando que Deus é maior do que qualquer problema, que Ele é a fonte de todas as coisas boas e que sua fidelidade dura para sempre. Isso não apenas agrada a Deus, mas também edifica o próprio crente, enchendo-o de paz e esperança. É um lembrete constante de que a bênção é um dom, e não um direito. Muitos crentes, após receberem uma bênção, caem na rotina e param de ser intencionais em sua gratidão. Eles param de anotar as bênçãos, de testemunhar sobre elas, de agradecer a Deus em suas orações. A bênção se torna parte da paisagem, algo comum e sem importância. E quando isso acontece, o valor da bênção diminui e a conexão com Deus se enfraquece. O crente se torna autossuficiente, achando que pode manter a bênção por seus próprios esforços, esquecendo-se de que foi a graça de Deus que a concedeu em primeiro lugar. A gratidão é um ato de humildade. É reconhecer que não somos autossuficientes, que dependemos de Deus para tudo. É um reconhecimento de que cada boa dádiva e cada dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Sem essa humildade, o crente corre o risco de cair no orgulho, de atribuir a si mesmo o mérito da bênção e de se afastar de Deus. A gratidão é o antídoto para o orgulho, para a inveja e para a autossuficiência. Ela mantém o crente com os pés no chão, com os olhos fixos em Deus e com o coração cheio de louvor. É por isso que o quinto erro é tão perigoso: esquecer de agradecer.
É um erro silencioso, que não faz barulho, mas que corrói a alma do crente por dentro. Ele o afasta de Deus, rouba sua alegria e o torna vulnerável aos ataques do inimigo. O crente precisa ser vigilante, cultivando um coração grato em todas as circunstâncias, lembrando-se de que a bênção não é um fim em si mesma, mas uma oportunidade para glorificar a Deus e para se achegar ainda mais a Ele. A gratidão é a chave que abre as portas para mais bênçãos, para mais alegria e para uma vida espiritual mais profunda e significativa. É um erro que nenhum crente pode se dar ao luxo de cometer. Então, recapitulando tudo o que conversamos até agora, o crente precisa estar atento a 5 armadilhas sérias depois de receber uma bênção. Primeiro, nunca atribua o mérito a si mesmo. Lembre-se sempre que a glória pertence a Deus. Nabucodonosor, com toda a sua grandiosidade, aprendeu isso da maneira mais difícil. A autossuficiência é um veneno que cega o crente para a verdadeira fonte de sua força. É fácil se deixar levar pelo sucesso e esquecer que cada passo, cada conquista é um presente da graça divina. Manter a humildade é reconhecer que somos apenas instrumentos nas mãos de um poder muito maior. O segundo erro é relaxar na vida espiritual. A vitória não é um convite ao descanso, mas um chamado à vigilância redobrada. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escorregou nesse ponto e sofreu consequências amargas. A disciplina que o crente cultivou para alcançar a bênção é exatamente a mesma que ele precisa para mantê-la. A oração, o estudo da palavra, a comunhão com Deus, tudo isso não pode diminuir quando a bonança chega. Pelo contrário, deve se intensificar, pois é nesses momentos que o inimigo, muda sua estratégia, atacando onde o crente se sente mais seguro. Em terceiro lugar, cuidado para não transformar a bênção em vitrine. Ezequias nos ensinou essa lição de forma dolorosa. Testemunhar é uma coisa, exibir é outra. A bênção não é para alimentar o ego do crente nem para provocar inveja nos outros. Ela é um presente sagrado, um altar onde a gratidão deve ser oferecida a Deus, e não um palco para aplausos humanos. A exposição desnecessária atrai olhares indesejados e pode tornar o crente um alvo fácil para ataques espirituais. A sabedoria está em guardar a bênção com prudência, deixando que ela cumpra seu propósito divino, em silêncio e humildade. O quarto erro é tomar decisões impulsivas por excesso de confiança. Josué, um líder temente a Deus, cometeu esse engano em Ai. A experiência passada não garante a direção presente. A bênção não é um passe livre para agir sem consultar a Deus. Pelo contrário, ela exige uma dependência ainda maior. O crente precisa continuar buscando a orientação divina em cada passo, em cada escolha, por menor que pareça. A sensação de invencibilidade que pode surgir após uma grande vitória é uma ilusão perigosa, que pode levar a quedas inesperadas e dolorosas. E, finalmente, o quinto erro, que discutimos em detalhes. Esquecer de agradecer. A ingratidão é um erro silencioso, mas devastador. Ela corrói a alma do crente, rouba sua alegria e o afasta de Deus. A gratidão não é apenas uma formalidade, é o reconhecimento constante da bondade e fidelidade divinas. É a postura do coração que mantém o crente conectado à fonte de todas as bênçãos. A história do maná no deserto é um lembrete vívido de como a falta de gratidão pode transformar uma provisão milagrosa em motivo de murmuração e insatisfação. A bênção, para o crente, nunca é apenas um privilégio. É uma responsabilidade. Ela vem com o peso da manutenção, da guarda e do propósito. Deus não nos abençoa apenas para nos fazer felizes, mas para nos capacitar a cumprir seus propósitos e a ser uma bênção para outros. Se o crente não cuidar da bênção, se não aguardar com sabedoria, ela pode se tornar um tropeço, um motivo de queda, em vez de um degrau para um relacionamento mais profundo com Deus. A humildade é o alicerce, a vigilância é a proteção, a dependência é o sustento, a prudência é a guardiã e a gratidão é o combustível. Manter o foco em Deus é a chave.
É muito fácil, após receber uma bênção, desviar o olhar do doador para o dom. O inimigo, sabe disso e usa essa distração para semear o orgulho, a autossuficiência e a ingratidão. Ele quer que o crente acredite que a bênção é resultado de seus próprios méritos, que ele não precisa mais da mesma dependência de antes, que pode relaxar e desfrutar sem vigilância. Mas a verdade é que a jornada com Deus é contínua, e cada bênção é um convite para se achegar ainda mais a Ele. Portanto, meu caro crente, que você possa guardar estas lições em seu coração. Que cada bênção recebida seja um lembrete da fidelidade de Deus e uma oportunidade para aprofundar sua fé. Não caia na armadilha de atribuir a si mesmo o que pertence a Deus. Não relaxe na sua vida espiritual, mas redobre sua vigilância. Não transforme a bênção em vitrine, mas em altar de gratidão. Não tome decisões impulsivas, mas busque sempre a direção divina. E, acima de tudo, nunca, jamais se esqueça de agradecer. Que a sua jornada seja marcada pela humildade que reconhece a fonte de toda a bênção, pela vigilância que protege o que foi dado, pela dependência contínua que fortalece a fé, pela prudência que guarda o coração e pela gratidão que transborda em louvor. Que a sua bênção não seja apenas um momento de alegria, mas um testemunho vivo da bondade de Deus, uma ferramenta para o seu reino e um caminho para uma comunhão cada vez mais íntima com o Pai. Que você seja um crente que não apenas recebe bênçãos, mas que as guarda, as cultiva e as multiplica para a glória de Deus. Assim seja.